Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você, e hoje vamos falar sobre um fenômeno da política aqui na cidade de São Paulo, nas eleições de São Paulo, que é o Pablo Marçal, né? Lembrando que as reflexões aqui que eu faço são bem isentas, eu não procuro direcionar isso para aquilo. É claro que eu dou a minha opinião, e minha opinião, como toda opinião, ela tem um viés, claro, né? Mas eu não tento fazer maquiar a realidade, né? Eu não posso, é desonesto maquiar a realidade. E então hoje aqui eu procuro fazer umas reflexões sobre o Pablo Marçal, né, que é candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. E olha só que interessante, né? O Pablo Marçal, quando disse que ia se candidatar, ele estava ali entre os candidatos chamados de nanicos, né? Os candidatos pequenos, aqueles candidatos que têm pouca, poucas pessoas ali que dizem que vão votar nele. E hoje, Pablo Marçal está praticamente empatado com os dois outros principais candidatos à prefeitura de São Paulo, que é o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito da cidade de São Paulo, né? E está buscando a reeleição. É interessante que ele está aí entre os grandes, ele está aí com empate técnico, né? É interessante que o Marçal conseguiu essa ascensão muito rápida aí na política, e muito rápida mesmo, né? E é surpreendente. É por isso que eu falo, né, que eu usei o termo fenômeno, né, no começo do vídeo. Vamos lá, né? O Pablo Marçal, ele é aí um coach, né? Ele é um coach ou ex-coach, né, que vive aí de cursos digitais, de livros, de palestras. É um homem bastante atuante aí nas redes sociais. Então é uma pessoa que se notabilizou em vender produtos ali digitais, né? Vender produtos digitais, que é algo que está em alta no momento. E só que o Pablo Marçal, de uns tempos para cá, também começou a, a, a disseminar a sua opinião política, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo, né? Inclusive disse que fez doações é, de grandes quantias de dinheiro na campanha do Bolsonaro, apoiou publicamente o Bolsonaro, tal, enfim, né? E agora que ele resolveu entrar na política, é claro que os opositores do Pablo Marçal vão vão começar a conhecer, investigar, né, esmiuçar a vida dele no sentido de atacá-lo, no sentido de promover ali um desagravo da opinião pública em relação a ele, né? Então, olha só essa matéria aqui. Ministério Público pede informações da extensa ficha criminal de Marçal em 4 estados. Pelo que a mídia anda divulgando, né, o Pablo Marçal tem aí uma ficha criminal ampla, né, em que ele foi condenado por diversos crimes, como formação de quadrilha, furto qualificado, golpes bancários, é, e agora também está sendo acusado de ligação com uma facção criminosa famosa aqui no Brasil, que é o PCC, o primeiro comando da capital. Vamos lá. Não param de vir à tona denúncias graves contra o ex-coach Pablo Marçal, que, mesmo tendo sido preso e condenado por formação de quadrilha e furto qualificado no esquema de golpes bancários em Goiânia, resolveu disputar a prefeitura de São Paulo por o partido PRTB. Acusado de manter ligações com a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Agora é a vez do Ministério Público que, segundo o jornal Metrópolis, solicitou os antecedentes criminais de Pablo Marçal, nos estados de São Paulo, Goiás e Bahia, além do Distrito Federal e seus processos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ação do MP acontece no caso de Piquete, São Paulo,
no qual o candidato à Prefeitura de São Paulo é investigado por tentativa de homicídio privilegiado. A promotora de justiça, Renata Galhardo Schoen, justifica que a consulta se estende ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque lá se noticia precedente condenação por furto qualificado de Pablo Marçal. Ela se refere à condenação de Marçal e sua quadrilha por praticar golpes bancários e que centenas de pessoas foram lesadas. Marçal foi preso pela Polícia Federal como membro da quadrilha. Interessante que eu acredito que em um povo civilizado, jamais uma pessoa dessa, ele poderia ser coach, poderia exercer a profissão dele normalmente, porque as pessoas têm o direito de, depois de condenadas, que pagaram a sua pena, pagaram entre aspas, né, a sua pena para a justiça, desde que ela não cometa mais crimes, ela tem direito em ter uma vida normal, ela tem o direito em ter a profissão dela, e tem direito até mesmo de se candidatar politicamente, né, se não tiver nenhuma, quer dizer, exceto pela lei da ficha limpa, né, que estão tentando acabar com a ficha limpa. Eu nem sei como é que está essa questão, mas eu sei que, enfim, estavam tentando acabar com a ficha limpa aí, claro, para abrir caminho para condenados, né, participar das campanhas, das eleições, né? No caso, assim, eu fico pensando que numa sociedade civilizada, um Pablo Marçal jamais sairia candidato, porque ele saberia que o seu passado iria refletir nas campanhas e ele não teria aprovação popular. Mas o que acontece? Pablo Marçal, ele se identificou com o público bolsonarista. E a gente sabe que o público bolsonarista é um público que ele é condicionado a acreditar. Ele não é um público condicionado a raciocinar, a um público que é acostumado a buscar conhecimento, a buscar a veracidade da informação. Ele simplesmente acredita. Não é para menos que eles acreditam, né, que fake news rola solta entre os bolsonaristas, porque eles acreditam, eles simplesmente acreditam naquilo que é conveniente para eles acreditarem. E o Pablo Marçal é um tipo profissional, porque o Marçal, ele tem uma, né, dá para perceber que ele tem uma inteligência bem superior ao Bolsonaro e à família dele, né, que são verdadeiros trogloditas aí, que desbocados, falam palavrões e tal. O Marçal não, o Marçal ele já é mais refinado, o Marçal já é mais profissional nesse sentido. Por isso que o Pablo Marçal está se destacando, inclusive, entre os bolsonaristas, né? Esse público que o Marçal escolheu para fazer a sua campanha, né, o Marçal conhece muito bem o público que vai votar nele. É um público que não está preocupado se ele é criminoso, se ele é corrupto, porque o bolsonarista, eles não estão preocupados com isso. Se o sujeito é corrupto, se o sujeito é isso ou aquilo. Eles estão preocupados em acreditar em algo, em dar um sentido para a vida deles. É isso que eles estão preocupados. Então, se o sujeito é bandido, se o sujeito não é bandido, se o sujeito é corrupto, não é, foi condenado por corrupção, não é, não foi, né? Se tem provas da sua condenação, né, como é o caso do Lula, que foi condenado por alguns crimes aí, sem prova nenhuma, né? Depois foi condenado na segunda instância, né? Enfim, e sem provas de novo, enfim, por uma série de tramóias aí que aconteceram, que estão sendo investigadas a cada dia, surgem fatos novos sobre essa condenação do Lula. Mas assim, né, há pessoas que são condenadas. O próprio Pablo Marçal, ele não nega essas condenações dele. É interessante. Eu pelo menos, não soube dessa negativa de condenação dele. Mas a gente sabe que esse público que ele escolheu para se dirigir, que é o público bolsonarista, é um público que não está preocupado na idoneidade da pessoa que eles vão votar. Nem um pouco. Eles estão preocupados unicamente se essa pessoa pensa como eles. Desde que pense como eles, seja contra isso, a favor daquilo e contra aquilo, não importa quem seja. Não importa quem seja. Pode ser o bandido do mundo.
Tanto que bolsonaristas apoiam o genocídio que Israel está promovendo na faixa de Gaza e agora também no Líbano, que é uma política de genocídio, que não é uma política de defesa, é uma política de genocídio mesmo, né, que o governo fascista de Israel está promovendo. Que isso não é assim, quando eu falo Israel, não, na verdade, é o governo fascista de Israel que está promovendo isso. Porque grande parte dos israelenses, a maior parte dos israelenses são contra esse tipo de coisa. Mas é claro que uma parcela da população, identificados com fascismo, acabam aprovando isso, claro. Mas isso é outra história. Mas a gente vê que eu falo às vezes, né, que o bolsonarismo é uma demonstração de decadência moral. As pessoas ficam, não, porque não, nós defendemos a moral. Né? Não, eles defendem o moralismo. Eles defendem moralismo, que é diferente de moral. Moral, o sujeito que é um sujeito moral, um sujeito ético também, ele é um sujeito que pratica a moral dele, inclusive na vida privada. Não só para parecer para as pessoas que ele é isso ou que ele é aquilo. Né? Então, assim, esse público que vota no Pablo Marçal é um público que não está preocupado quem é a pessoa. Eles estão preocupados que essa pessoa pense como eles, e só. Né? Então, é por isso que eles aceitam qualquer tipo de candidato. Né? É muito comum aí, muito comum, ter uma série de candidatos aí envolvidos até com estupro, e se candidatando aí nesse meio bolsonarista. Por quê? Porque ela está lá defendendo isso, defendendo moral, defendendo a defesa da família, defendendo Deus, esses conceitos abstratos. É abstrato porque para cada pessoa é um conceito diferente. E essas pessoas simplesmente votam. Né? Não importa quem seja, o que importa é que pense como eles, o que importa é que faça parte da unidade ideológica deles, porque é justamente isso que essas pessoas buscam. O bolsonarista, ele busca uma segurança identitária, ele busca uma segurança da identidade dele. Então ele se une ali entre os deles e eles pensam tudo igual. Você percebe, pode perceber nos comentários nas redes sociais. São comentários todos iguais, né? Com o mesmo teor, né? Com o mesmo conteúdo. Porque eles estão ali nesse movimento de uma segurança identitária. Né? Eles se sentem seguros tendo contato ou parecendo-se com outras pessoas que pensam como eles, claro. Né? E vamos ver essa outra notícia aqui. Cai outra farsa de Marçal. Nenhum indício de que sofreu atentado, informa a secretaria. Quer dizer, o Pablo Marçal já está tentando aí criar factoides para atrair eleitores. Isso já demonstra, na minha opinião, desonestidade. Já demonstra desonestidade. É uma pessoa que eu jamais votaria. Porque uma pessoa que faz isso antes de se eleger, imagina que não fará depois. Então é algo assim que eu já não votaria em Marçal de forma alguma. De forma alguma. Primeiro pelo precedente dele, né, essas condenações, de que ele não fala dessas condenações. Ainda assim, se fosse uma pessoa que tivesse sido condenada, explicasse o que aconteceu, falasse sobre o assunto, tal, enfim, até aceitável, né? A pessoa ali explique o que aconteceu, tal, né? Às vezes a pessoa se desculpa, diz que errou, que não faz mais isso, que depois disso teve uma vida honesta, ok, todo mundo tem direito a mudar. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. E uma pessoa também que cria factóides para enganar eleitores, é claro que não é uma pessoa que se diga que é honesta. Né? Aquele embate com o Marçal, que ele levou a cadeira, com o Datena, quer dizer, né, com o candidato Datena, em que ele levou a cadeirada, houve outra coisa ridícula ali, que ele saiu. Primeiro sai andando do estúdio, depois aparece lá tomando oxigênio, numa maca, correndo ali para entrar na ambulância. Quer dizer, ridículo isso. Está chamando os eleitores dele de trouxas. Né? E por sinal, ele não está errado. Né? Quando você faz isso, você chama o seu eleitor de trouxa, e o eleitor continua ainda te apoiando, é porque é trouxa mesmo, né? Infelizmente.
Datafolha, né? Pablo Marçal cresce entre eleitores evangélicos em São Paulo. O candidato tem empate técnico com o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Entre católicos, Nunes e Boulos assumem a dianteira. Os eleitores evangélicos, que têm uma identificação grande com o bolsonarismo, com o conservadorismo, é o mesmo, não todos evangélicos, claro, mas geralmente o evangélico que é enganado na igreja. Ele é enganado na igreja, ele também é enganado na política. Não vai ser diferente. Ele é estimulado ali a não raciocinar, ele é estimulado apenas a acreditar, ele não é estimulado a refletir, a pensar, a raciocinar, usar os seus recursos cognitivos, como qualquer pessoa normal deve fazer. Ele é estimulado a acreditar, ele é estimulado a ter uma postura irracional diante do mundo, diante da realidade. Né? Que é o que o público bolsonarista faz, partindo do princípio de que eles são condicionados a acreditarem, não a raciocinar. Eu não estou falando isso para ofender, claro. Não, estou fazendo uma constatação aqui muito, né, muito específica contra um público, né, contra não, né, sobre um público específico, sobre um público específico. Né. Então, assim, é normal que esses eleitores, pelo menos uma parcela de eleitores evangélicos, que são eleitores muitas vezes que são vítimas de picaretas, líderes religiosos picaretas que ficam martelando na cabeça deles bobagens sobre comunismo, que eles não sabem o que é comunismo, mas fica ali falando coisas, associando o comunismo com outras coisas, e o Pablo Marçal também fala dessa questão de comunismo. Então é normal que esses eleitores que são enganados por líderes picaretas também serem enganados na política. Né? Lembrando, mais uma vez, não são todos, claro. Né? Pablo Marçal diz tomar atitudes idiotas por causa da mentalidade dos eleitores. Peraí. O candidato afirmou que a atuação menos incisiva rendeu menos engajamento nas redes sociais em entrevista ao Flow Podcast. Quer dizer, primeiro, Pablo Marçal, né, como eu disse, é um homem que domina as redes sociais e ele, mais uma vez, chama seus eleitores de trouxas, de idiotas, né? E o pior é que ele está certo, ele não está errado. Né? Uma pessoa que vê um candidato fazendo essas coisas, criando situações ali, fingindo-se de doente, fingindo atentado, né? Fazendo gracinhas ali, em vez de apresentar propostas, e as pessoas continuam apoiando, é claro que são. Né? Ele não está errado. São tolos mesmo. Né? São tolos mesmo que continuam apoiando esse tipo de gente. Né? É uma pena que o Pablo Marçal poderia apresentar propostas ali. Mas se ele começar a apresentar propostas, ele não vai atrair o público bolsonarista. Você pode perceber que nas manifestações bolsonaristas, qualquer pessoa pode perceber isso, eles não estão lá falando de propostas, de soluções, eles estão lá para falar de ódio, odiar pessoas, odiar o ministro Alexandre de Moraes, odiar o Lula, odiar a Dilma, odiar os petistas, odiar os comunistas, né? Essa figura, esse fantasma comunista, eles disseminam ódio. Eles não estão falando de educação, de cultura, de lazer, de transporte, de saúde, não. Eles estão falando lá disseminando ódio. Então, se você falar de proposta, é claro que você não vai atrair o público bolsonarista. Se você falar do que tem que ser falado, se você falar de uma forma racional, não vai atrair o público bolsonarista. Agora, se você disseminar ódio, se você falar de Deus, claro, num viés de ódio também, né? Porque Deus não pode ser esse Deus de amor, tem que ser um Deus punidor, né? Um Deus que pune. Né? Não é qualquer Deus, não, é o Deus que eles inventaram aí, né? E então, assim, tem que ter essa linguagem mesmo. O Pablo Marçal está certo, ele não está errado quando ele diz que atitudes idiotas é por causa da mentalidade dos eleitores. Nesse ponto, ele não está errado. Ele está errado em se aproveitar desse público em vez de conscientizá-los. Né? Para Pablo Marçal, idiota é o eleitor. Né? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota, disse o candidato coach.
Então, né, é isso, né? Eu já prefiro conscientizar as pessoas. Eu faço vídeos aqui, eu faço textos para conscientizar as pessoas e não para me aproveitar das pessoas, né? A gente pode se aproveitar das pessoas, porque as pessoas muitas vezes dão abertura, né? E nem por isso a gente deve se aproveitar das pessoas, né? A gente pode, assim, tem muitas vezes oportunidades de se aproveitar, mas a gente não deve aproveitar essas oportunidades, né? Não é porque uma pessoa é simplória, que uma pessoa ela é, ela é simples, tem pouca informação, pouco conhecimento, que é uma justificativa para que você se aproveite dela. Uma vez uma senhora me abordou no banco, no caixa eletrônica do banco, com o cartão dela com um papelzinho escrito a senha, porque ela não estava conseguindo sacar o dinheiro ali. Eu disse para ela, senhora, não faça mais isso. Venha com alguém da sua confiança ou peça essa informação para alguém do banco, para algum funcionário que a senhora tenha certeza que seja funcionário do banco. Aí ela disse, não, é que eu olhei para você, eu vi que você é honesto. Eu falei, a senhora pode se enganar, porque às vezes as pessoas parecem honestas e não são. Eu, eu ali ajudei, a orientei tudo, mas eu disse para ela, não confie na sua intuição. Às vezes a senhora pode estar errada. Então a senhora pode abordar alguém que esteja ali disposto a se aproveitar da desinformação da senhora. Então, assim, né, mesmo tendo oportunidade, não se pode se aproveitar das pessoas. Não se pode se aproveitar das pessoas. E o Pablo Marçal está dizendo que ele faz isso. Porque tem a oportunidade de um eleitor que ele classifica como idiota, e ele vai se aproveitar desse eleitor idiota que vota nele. É isso que ele está dizendo com outras palavras, né? É interessante que o Pablo Marçal ele assumiu algumas características que é bem comum aí do bolsonarismo. Primeiro, que é a irracionalidade pseudo-cristã, né? Essa forma de pensar o cristianismo como como algo irracional, né? E você pode ser cristão, você pode ser religioso, pode ser racional. Mas não, né? Mas é claro que é um tipo de público específico, que é aquele público que eu estava falando há pouco, condicionado a acreditar e não a raciocinar. Então tem que ter ali um viés irracional mesmo, de você negar a realidade muitas vezes. A falsa imagem contra o sistema, sempre, né? Bolsonaro também assumiu essa postura, né? E as pessoas acreditaram, né, que Bolsonaro era contra o sistema. E o Marçal usa essa mesma estratégia de se dizer contra o sistema. Sistema é essa coisa abstrata que ninguém sabe o que é direito, mas quando fala que é contra o sistema, quer dizer que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa corajosa, né? A falsa imagem de corajoso, né? Algumas pessoas associam coragem com você falar palavrão, com você esbravejar, como fazia o Bolsonaro, que mandava o jornalista calar a boca, né? Mas quando a coisa apertava, ele ia, né? Quando a justiça ali estava se aproximando dele, ele se internava, saiu do país, né? Ele mesmo disse que saiu do país por ser preso. Quer dizer, é só imagem de corajoso, porque coragem da verdade não tem nenhuma, né? Bom, Pablo Marçal ele cria essa imagem de ser corajoso porque ele acusa todo mundo, inclusive com acusações falsas, né? Ele ataca todo mundo, tal, né? Eu não acho errado falar de coisas erradas que o opositor ali, o candidato opositor tenha feito. Não sou contra isso, muito pelo contrário, eu sou até a favor, né? Mas desde que seja verdade, que seja verdade absoluta. E o Pablo Marçal atrai o eleitor de direita, claro, atrai o falso cristão, que é o eleitor que pensa que é evangélico, muitas vezes que pensa que é cristão, mas está aí simplesmente indo totalmente contra aquilo que Cristo preconizou, né? Que é amor, que é doação, que é dedicação, que é amor ao próximo, né? Essas pessoas estão aí disseminando ódio, disseminando desunião, tudo em nome de Cristo, né? Então é o falso cristão, atrai o ganancioso, né? O próprio discurso do Marçal é muito em finanças, em ficar rico, né? E nessa destravar para você ficar milionário, né? Destravar gatilhos mentais para você ficar milionário, coisas desse tipo. Então, o discurso do Marçal
é bem esse mesmo, que é um discurso muito próximo, usado em em falsas igrejas evangélicas, né? Igrejas que se dizem evangélicas, que usam o mesmo discurso do Marçal. Inclusive, muitas palestras do Marçal se parecem com cultos religiosos. Igualzinhos cultos religiosos ali, inclusive com direito a alguns milagres, né? Alguns milagres, né? Pessoas ali, enfim, que dizem que teve um milagre ali, né? Então atrai o ganancioso, aquela pessoa que pensa nela. Atrai o alienado, claro, o analfabeto político, que é o público bolsonarista, é um público analfabeto político. Só quando eles falam de Paulo Freire, de comunismo, sem ter nunca lido nada sobre isso, demonstra que são alienados, que são analfabetos políticos. Porque até para criticar, nós devemos conhecer. E atrai o desiludido, que é muito comum entre o público bolsonarista, os desiludidos com si próprio, pessoas muitas vezes que não têm apreço pela própria vida, não têm amor próprio. Então eles veem ali no bolsonarismo e veem também muitas vezes nas falsas religiões, eles veem uma forma ali de dar sentido para a vida deles, de reorganizarem a vida deles. Né? Atrai quem não tem patriotismo. Claro que essas pessoas não são patriotas. É impossível você ser cristão, você ser patriota e bolsonarista. Impossível. Porque o bolsonarismo é entreguismo do país, né? É submissão aos interesses estrangeiros. Então é impossível você ser patriota e bolsonarista. Então é esse tipo de público, o bolsonarista padrão, que o Marçal está atraindo, né? E o que se percebe é que agora nós estamos entrando numa outra etapa do bolsonarismo, que é o bolsonarismo mais profissional. É o bolsonarismo mais profissional. É aquele bolsonarista que dialoga, é aquele que dialoga assim, né? Que pelo menos está ouvindo, né? Opositores, mesmo que seja de esquerda, como é o caso do Tarcísio aqui em São Paulo, governador do estado de São Paulo. Ele, né, se for lá um prefeito de esquerda, pedir uma audiência com ele, você vai conversar com ele tranquilamente. É um outro nível de bolsonarismo, é um outro nível aí de extrema-direita. Né? Então, e o Marçal agora, ele deu esse pontapé nessa nova fase do bolsonarismo, que vai deixar os bolsonaristas primeiros para trás. Vai deixar os bolsonaristas primeiros para trás. Né? Mas é isso, né? Então, assim, o Marçal está com tudo aí, né? Ele aumentou a aprovação, mas aumentou também a rejeição, porque tem muita gente que não gosta desses métodos dele, inclusive dentro da direita também tem gente que não gosta desses métodos dele e tal. Não é toda a direita que é bolsonarista, né? A gente tem que deixar isso claro. E a gente não pode nunca generalizar nada, né? Claro, né? A gente não pode generalizar nada porque a gente acaba cometendo injustiça. Mas o Pablo Marçal está aí, né? E a direita e a esquerda está dormindo, claro, né? A esquerda está dormindo muitas vezes na sua onipotência, né? De se achar que está certa, então ela não deve mais dialogar com ninguém, não deve dialogar com a população. Já que estou certo, a população deve vir até mim, e não eu ir até a população. Né? Parece que a esquerda está dormindo, né? Abandonou, em grande parte, as pautas coletivas e assumiu só as pautas identitárias, não encontrou ainda equilíbrio nessas duas pautas, essas duas formas de pautas, e a esquerda não está se dando conta de como dialogar com a população, que está perdendo espaço para a direita em tudo, nas redes sociais, no diálogo com a população, porque grande parte da população está preferindo ilusões do que lidar com a realidade, que é uma realidade difícil. Então, as pessoas ali, ela é explorada profissionalmente, ela ganha pouco, ela não tem lazer, ela vive numa miséria completa, mas que ela acha que não, né? Que aquele salário dela, ela consegue comer, pagar as contas para ela estar bom. Mas ela vive ali numa exploração completa, mas ela está preocupada lá com o casamento de pessoas do mesmo sexo.
né? Ela está preocupada com outra coisa que não tem nada a ver com a vida dela. Ela está ali sendo explorada, ela está sendo explorada de tudo que é jeito, mas a preocupação dela são 2 homens ou 2 mulheres estarem ali vivendo juntos, que isso é um absurdo, isso é a destruição da família, isso é contra Deus. A preocupação dela é essa. Então, assim, a pessoa está vivendo numa alienação muito grande. Só que é uma grande quantidade de pessoas estão vivendo nessa ilusão e a esquerda não está conseguindo dialogar com essas pessoas. E pessoas como Pablo Marçal vão ganhando espaço, acabam ganhando espaço. Mas outra hora eu falo dessa questão da esquerda não estar se comunicando com a população de forma adequada. Então é isso. Né? Eu quero deixar claro que tudo que eu falo nesse vídeo, né, que o que eu falo nos meus vídeos, não é para ofender ninguém, não é para desmerecer ninguém, para diminuir ninguém, não é para essa, não é com essa intenção. E sim para alertar mesmo. É para alertar, é para conscientizar, para a pessoa refletir, para a pessoa pensar. Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve.